Então, nós passamos agora, sem demora, para a nossa próxima apresentação, que é do professor Paulo Pellegrino, que é um arquiteto, paisagista e urbanista. Ele é professor associado da FAO e é vice-coordenador do Lab Verde, que é um laboratório para o desenvolvimento de pesquisas inovadoras na proposição, monitoramento e avaliação do desempenho de projetos e planos de paisagem. A ideia é contribuir para o tratamento e a recuperação de áreas urbanas e rurais, para o aumento da produtividade dos ecossistemas, para o controle climático e o conforto ambiental, além de contribuir para a mobilidade e para a saúde pública. Então, professor Paulo, por favor, as suas considerações. Bom dia, boa tarde, prazer estar aqui. É uma oportunidade muito interessante que nós estamos tendo hoje à tarde de podermos colocar essas questões referentes à urbanização e mudanças climáticas. E nós estamos só confirmando, vocês estão vendo a minha tela, né, com a apresentação? Pois bem. Sim. Nós estamos, na verdade, muito bom. Nós estamos, na verdade, colocando uma questão muito interessante aqui hoje, que é justamente como eu tinha comentado, a relação da urbanização e as mudanças climáticas, porque nós temos um fenômeno acontecendo que é, ao mesmo tempo, um desafio, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade que nós estamos nos apresentando, que é como nós podemos adaptar as nossas cidades às mudanças climáticas. Na verdade, nós temos agora uma obrigação de pensar novas formas de organizarmos as nossas cidades, e vamos pegar pelo exemplo daquilo que eu tenho de material, que é mais relacionado à cidade de São Paulo, mas isso eu vejo que se aplica à maioria das cidades no Brasil e no mundo, inclusive, né? Mas, enfim, vamos começar pela nossa ideia. Aqui é uma imagem pixométrica, quer dizer, que mostra as curvas de nível da bacia sedimentar de São Paulo, onde a cidade de São Paulo foi implementada. A gente consegue imaginar a complexidade de um suporte como esse, original do sítio da cidade de São Paulo, e depois da implantação dessa estrutura urbana sobre esse sítio, que foi, de uma certa forma, uma simplificação muito radical, no sentido, uma simplificação e complexidade, e, ao mesmo tempo, de uma forma muito complexa. Mas o que eu estou dizendo é que, em relação às estruturas da base biofísica, nós tivemos uma certa redução da velocidade, ou, vamos chamar assim, do curso das águas sobre essa base biofísica. Nós vemos aqui os principais rios da cidade transformados em grandes avenidas, em grandes leitos, em grandes canteiros centrais concretados ou em solo, mas, de uma certa forma, retificados das cursos d'água. Todas as principais vias e avenidas que aparecem aqui, de uma certa forma, foram construídas em cima dos tributários desses principais rios. E nós vemos também como nós podemos ver que essas principais vias que acontecem aqui, como o Rio Tietê, acontecendo nessa porção norte da cidade, ou o Rio Pinheiros, nesse outro lado da cidade, e os cursos d'água que desaguam neles, são todos canais que foram retificados, dando uma complexa mudança sobre a velocidade com que essas águas chegavam nos pontos mais baixos da cidade. Nós aceleramos, criamos uma máquina hidráulica extremamente complexa, que tem que funcionar muito bem para não criar problemas que qualquer excesso de chuva, de precipitação de chuva, vem a ocasionar. No fundo, nós vemos isso num exemplo como esse, e nós vemos que a cidade não está bem adaptada. Nós vemos aqui, aliás, a cidade está muito mal adaptada. Nesse último grande chuva que teve em fevereiro desse ano, nós vemos a marginal do Pinheiros praticamente se unindo à raia olímpica da USP, num excesso de água que não tinha para onde escoar, numa situação de uma antiga planície aluvial. E nós vemos como os veículos nas principais pistas ficaram alagadas. Mas, ao mesmo tempo, contraditoriamente, nós vemos situações de áreas aqui de estacionamentos e de outras pistas secas, quer dizer, relativamente fora do nível dos alagamentos, da inundação, mas
sem uso. Isso mostra o contraditório que nós estamos vivendo aqui na cidade de São Paulo, né, ou em outras cidades brasileiras. Nós jogamos as nossas águas sobre os pontos de drenagem em que elas não têm condições de serem absorvidas e deixamos as águas fora das áreas onde elas teriam possibilidade de serem absorvidas. Imagine se essas áreas de estacionamento, aqui naquele centro de inovação do governo do Estado, bem ao lado aqui do campus da USP, como que nós podíamos ter esse trabalho de organizar as águas ali de uma forma menos danosa para a cidade, né? Esse ponto é bem esse ponto aqui que nós estamos mostrando aqui, né? Que nós vemos essa raia olímpica e as águas chegando nesse ponto de junção da foz do rio Jaguaré, do córrego do Jaguaré, e nós vemos como que estas águas, nesse momento desse grande evento de chuva, ele está concentrando muito as águas em uma solução mais ampla de drenagem. E nós vemos isso ocorrendo de uma maneira muito eficaz aqui, ou pouco eficaz, na verdade, né? Como nós podemos imaginar. Nós vemos isso acontecendo e num plano que daí eu remeto que nós temos, que nós vamos explorar agora um pouco mais, que nós trabalhamos num plano para uma bacia como essa do Jaguaré, há um tempo atrás, em que o grande objetivo foi a implantação de uma infraestrutura verde nessa bacia, porque assim que nós conseguíssemos trabalhar nessa implantação dessa infraestrutura verde, nós conseguiríamos minimizar em muito esses eventos, esses efeitos e os impactos negativos desses eventos climáticos sobre a cidade de São Paulo e outros exemplos que poderiam ser multiplicados para outros trechos da cidade e outras cidades, enfim. Nós vemos que esta implantação de uma infraestrutura verde foi resultado de uma visão de uma bacia hidrográfica que tem como principal objetivo a implantação de um rio bom. O que seria esse rio bom? Seria um rio que pudesse carregar não só as águas nos períodos das secas, no período de intervalo entre os eventos, mas também ser os rios que pudessem levar a conseguir adaptar as chuvas nesse período mais amplo dos nossos eventos previstos para as mudanças climáticas, né? Aqui nós temos uma série de estruturas de implementação junto aos cursos d'água, como biovaletas, jardins de chuva e arborização, criando uma grande infraestrutura verde que pudesse, com o tempo, vir a criar todo um conjunto de aumento da resiliência da infraestrutura urbana nesse trecho da cidade. Outro exemplo que também foi feito nesse projeto, dessa plano de bacia, foi a respeito dos reservatórios previstos para a acomodação dessas águas. Porque nós sabemos, esse é o córrego do Jaguaré, na Avenida Escola Politécnica, aqui bem próximo à Zona Oeste de São Paulo. Nós vemos os espaços livres previstos para a implantação desses reservatórios. E como nós podíamos imaginar, esses reservatórios poderiam ser feitos com um desenho que permitisse uma real ideia de adaptação, quer dizer, que eles tivessem em si uma noção de flexibilidade, uma ideia anorgânica, de própria, vamos chamar assim, de como pudesse ser uma leveza de adaptabilidade e flexibilidade para poder estabelecer um novo desenho de encontro das águas sobre o tecido, sobre o espaço urbano. É como se nós estivéssemos imaginando que aquela couraça dura que nós construímos sobre aquela base biofísica que eu mostrei no início da apresentação, ela pudesse aos poucos sendo desconstruída e permitindo com que esse encontro das novas águas, da vegetação e do solo com as estruturas construídas pudesse criar um novo desenho urbano que fosse justamente a oportunidade que as mudanças climáticas estão oferecendo para a nossa cidade. Quer dizer, como nós podemos trabalhar com novas formas urbanas em que nós casemos esta intenção de ter uma nova tipologia de desenho dos espaços livres das cidades que pudessem acomodar essas possibilidades de criar essa adaptação ao desenho
da região metropolitana. Quer dizer, como nós pudéssemos ir do desenho do microdrenagem até o desenho da macrodrenagem, estabelecendo uma possibilidade de diálogo melhor, de conciliação entre essa base biofísica da cidade e as novas demandas que as mudanças climáticas vão trazer para as infraestruturas urbanas. Quer dizer, como que nós vamos ter que mudar o desenho dessas infraestruturas urbanas? Será que nós vamos ter que continuar desenhando os canais concretados, os reservatórios concretados, como são nossos conhecidos piscinões na cidade? Ou nós podemos ter um desenho para uma nova geração de uma infraestrutura urbana que permita com que nós consigamos estabelecer uma possibilidade de ganho da cidade com essas novas condições que ela vai estar enfrentando? Quer dizer, como que nós podemos ir adaptando do varejo, como a primeira apresentadora falou, das pequenas intervenções até as grandes intervenções na cidade, com essa visão de criar uma acomodação entre as estruturas construídas com as novas demandas que nós teremos para a cidade e para a região como um todo. Aqui, por exemplo, novamente, um outro exemplo de uma área de nascentes do córrego do Jaguaré, onde foram previstas uma série de estruturas que permitissem essa acomodação no canal do principal do córrego, mas, ao mesmo tempo, criasse condições de armazenamento das águas e acomodação com as estruturas existentes, ampliação da arborização urbana, porque uma coisa que nós temos que pensar é o seguinte: nós temos na cidade muitos espaços livres desperdiçados, ou subutilizados, ou utilizados erroneamente, perdendo uma série de potenciais que esses espaços podem desempenhar para atender às necessidades da cidade de hoje, da cidade que nós precisamos para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, né? Aí um exemplo de um trecho desse córrego, no qual está previsto também a implementação de um reservatório para a contenção das águas de chuva, porque aqui nós estamos acima do cemitério israelita, lá no córrego do Jaguaré, das nascentes do Jaguaré. Como que ele poderia se tornar também um espaço que pudesse acomodar essas águas? Quer dizer, como que nós pudéssemos prever que um parque... Quer dizer, hoje em dia, nós não podemos mais pensar em espaços monofuncionais, nós temos que pensar em espaços multifuncionais para a cidade. E a cidade tem que ter, nessas N funções que os espaços livres devem desempenhar para a cidade, a questão da acomodação das águas, evidentemente, mas também disso, toda a questão da biodiversidade que nós podemos conseguir aqui, todas as funções de regeneração e fitorremediação que nós podemos estabelecer para a recuperação da qualidade das águas urbanas, porque nesses pontos nós carregamos todas as drenagens que trazem a poluição difusa, e nós podemos muito bem imaginar como que a gente pode trabalhar nessas drenagens como pontos de tratamento dessas águas, não só da acomodação das águas para evitar que o desenho da cidade seja afetado, que o cotidiano, que o dia a dia da cidade seja afetado. Nós podemos ter desenhos que permitam que, apesar dos eventos acontecendo, da necessidade de ter mais espaço para as águas, da necessidade de ter mais espaço que amenizem os extremos de calor, nós podemos trabalhar também com a cidade um desenho que possa justamente contrapor aquela ideia da rigidez, uma ideia de adaptabilidade e flexibilidade, que é isso que eu advogo aqui, que a gente tem que pensar na oportunidade de São Paulo ter um desenho mais flexível, mais adaptável e que consiga mitigar os efeitos das mudanças climáticas, com essas superfícies úmidas, com essas superfícies vegetadas. Nesse sentido, nós vemos aqui um exemplo também de um outro trabalho desenvolvido lá no laboratório, em que nós vemos a possibilidade de ampliação da cobertura arbórea na cidade de São Paulo. Nós vemos aqui um bairro, que é a cidade de São Francisco, aqui também, no Jaguaré, no Butantã. Nós vemos esse bairro, como ele pode ser ampliada toda a parte de cobertura arbórea, criando um dossel mais contínuo, não só em suas praças, em ruas, mas também ao longo dos seus canais, tentando recuperar e desenhar isso adequadamente ao desenho das principais vias coletoras, dos parques existentes, da rede de drenagem e da amenização do tráfego, porque, na verdade, nós temos que imaginar que a mobilidade urbana ela está baseada, hoje em dia, em muitos aspectos calcados
em alternativas de transporte. Então, como que nós temos que deixar nossas ruas espaços mais interessantes para caminhar, espaços para biciclismo, outros tipos de micromobilidade, e como nós podemos trabalhar isso num desenho urbano que possa agregar uma possibilidade de uma cidade mais saudável, de uma cidade que permita trabalhar essas questões de adaptabilidade urbana. Então, nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma cidade em que nós implantemos uma infraestrutura verde. O que nós temos hoje é uma infraestrutura rígida, uma infraestrutura cinza, que ela não está pronta para absorver os impactos das mudanças climáticas. E nós precisamos pensar numa nova infraestrutura, numa infraestrutura verde que permita justamente, com soluções baseadas na natureza, estabelecer uma capacidade de resiliência maior para a cidade. Como que nós podemos trabalhar a cidade para ela conseguir se adaptar, conseguir enfrentar os desafios que estão vindo no futuro? Como que a gente vai fazer isso? Na verdade, implantando uma infraestrutura verde. E, na verdade, nós precisamos construir uma urbanização resiliente às mudanças climáticas. É isso que eu advogo aqui, que nós conseguíssemos avançar em relação às ações prioritárias que no manual, de mudanças climáticas da FAPESP são elencados naqueles itens das ações prioritárias. Eu vejo que o que nós precisamos trabalhar aqui muito é não só a atualização dos planos e das leis de uso e ocupação do solo, mas também sistemas que conciliem na infraestrutura urbana da cidade o clima e os transportes, as edificações e toda a parte de logística e distribuição de materiais. Então, no fundo, nós temos que pensar uma cidade em que ela seja mais adaptada e mais resiliente e, portanto, com uma nova forma de construir uma urbanização, com uma nova infraestrutura. Era isso que eu tinha para contribuir com vocês hoje. Obrigado. Muito obrigado, professor Paulo, realmente interessante, um ponto de vista diferente das duas outras apresentações. E eu me esqueci de colocar para vocês de que se vocês têm alguma questões que achem que seja importante serem debatidos nesse webinar, por favor, enviem um e-mail para mcg-webinarios@fapesp.br. mcg-webinarios@fapesp.br, que estamos recebendo as questões por e-mail. E por último, nós vamos de novo mudar de área, né? Agora entrando na área da demografia urbana, né? Com a intervenção do professor Alisson Flávio Barbieri, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é professor associado do Departamento de Demografia da UFMG e pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional. Ele é membro do Comitê Científico da Rede Clima, do MCTI, e ele foi diretor do Comitê Consultivo do Population and Environmental Research Network da Columbia University em Nova York. E ele atua principalmente nos temas associados com mobilidade populacional e dinâmica demográfica, que são temas extremamente relevantes e importantes nos temas de hoje. Então, professora Alisson, por favor, a palavra está com você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, colegas. Eu agradeço, né, o convite, né, para participar, né, desse evento. E eu quero, então, que eu vou, Paulo, compartilhar a tela. Está aparecendo aí a tela compartilhada com vocês? Sim. Ótimo. Sim. Tá. Deixa eu só... só um minuto. Só um minuto. Estou tentando maximizar aqui minha tela para... Tem algum problema aqui na minha...
Professor Alisson, por gentileza, seria melhor interromper o compartilhamento e iniciar novamente, tá? Tá, eu farei isso. Acho que agora foi, né? Agora foi só mandar projetar ali naquele botãozinho que tem à direita embaixo. Botãozinho que tem... sim, Esse sim. aqui. Em tela Como inteira. isso? Ótimo, tá bom. Perfeito, agora. Obrigado. Eu acho que o Paulo tem uma coisa interessante que o Paulo comentou, né, no início sobre a complexidade de se tratar as cidades, a questão urbana. Acho que tem uma questão interessante que eu percebo, né, todos os estudos, né, e a gente pensa no Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas e, inclusive, o estudo da FAPESP, em grande parte são organizados em torno de temas ou de áreas temáticas, né? Quando a gente pensa na cidade, a gente está falando de um espaço, né, de não necessariamente um tema, e é um espaço onde todas essas contribuições sobre os impactos setoriais, a saúde, a agricultura, etc., se materializam, né? Então, acho que o estudo da cidade ela envolve esse esforço, como o Paulo colocou, extremamente complexo de pensar a cidade como palco ou a materialização dessa complexidade de impactos, né, que as mudanças climáticas trarão, né? E, obviamente, pensar cidades, né, envolve também muitos olhares disciplinares diferenciados, né? A gente pode avaliar as cidades do ponto de vista da sua morfologia, da sua infraestrutura, das suas funcionalidades, ou a gente pode olhar a cidade, aí é o meu viés, como o Paulo comentou, como economista, demógrafo, embora tenha formação em planejamento urbano também, olhar a cidade pela perspectiva socioeconômica e demográfica, né? Eu acho que um exemplo interessante é quando a gente pensa a questão da mobilidade urbana, né? A gente pode avaliar a mobilidade urbana tanto sob a ótica da oferta dos serviços, né, de mobilidade urbana, transporte, enfim, equipamentos públicos, como pelo lado da demanda. Quem é essa população que demanda e demandará um tipo específico de transporte público futuramente? Eu gostaria de oferecer algumas contribuições, algumas reflexões, né, sobre o relatório da FAPESP nessa segunda linha, né? Quem são esses sujeitos, né, que demandarão, consumirão o espaço urbano e demandarão uma determinada infraestrutura e serviços, né, nas cidades, e que tipo de questão ou questionamento esse futuro, né, esses sujeitos futuros da cidade podem levantar quando a gente pensa na questão dos impactos das mudanças climáticas, né? Nesse sentido, eu queria propor duas questões norteadoras, ou duas formas, né, a partir das quais eu li o relatório, né, e eu gostaria de colocar aqui algumas reflexões, né, para a gente discutir as cidades, os impactos das mudanças climáticas nas cidades. A primeira é fazer uma reflexão, né, quem são esses sujeitos que ocuparão as cidades, né? Muitas vezes nós pensamos em transições climáticas, né, ou mudanças climáticas, e analisamos o impacto das mudanças climáticas em uma população relativamente estática, né? É muito comum projetarmos como vemos e como definimos as populações que ocupam as cidades hoje para o futuro e analisar que tipo de impacto que essa população sofrerá. Essa é uma primeira questão, né? A população que sofrerá esses impactos das mudanças climáticas nas cidades nas próximas décadas não será a população como a conhecemos hoje, né? Paralelamente, né, às grandes transições climáticas, nós estamos passando, isso não é só uma prerrogativa do Brasil, mas de todos os países, por grandes transições populacionais, né? A população está mudando, está modificando de uma forma, em um ritmo muito rápido, e essas modificações, essas transições nas populações implicam novos desafios para se pensar em formas de se adaptar às mudanças climáticas, né? Então, essa é uma primeira questão. E a segunda dada que essa população futura terá uma especificidade muito própria comparada a hoje,
como essa população consumirá esse espaço urbano, né? E que tipo de agravos, em termos de vulnerabilidades, esse consumo, com esse perfil populacional diferente do que é hoje, irá gerar, né? Então, basicamente, uma questão que eu queria colocar, né, que juntamente com a transição climática, a gente tem passado, do ponto de vista dessas transições da população, por 3 grandes transições, né? Uma é a transição urbana, né? Eu acho que o relatório da FAPESP menciona isso em algumas passagens, né? A gente temos nos tornado, né, um mundo cada vez mais urbano, né? Hoje, há mais ou menos 10 anos atrás, né, a população mundial ela deixou de ser majoritariamente rural para ser majoritariamente urbana, né, 50% mais um, basicamente. E esse processo vai continuar, né? Só que mais do que a concentração de pessoas, né, nas áreas urbanas, é preciso avaliar a forma como essa concentração será feita, né? Uma das questões centrais, e algo que remete à nossa realidade, né, nos países em desenvolvimento, é que, dadas as projeções atuais, a percentagem de população residindo em aglomerados subnormais irá crescer, né? Isso é particularmente grave na África subsaariana, mas também é parte, né, um componente muito importante da nossa realidade. E essa transição urbana, ela também acontece pela expansão da mancha urbana, ou da área física das cidades, e aqui é uma questão extremamente relevante, é uma expansão que acontece em áreas que prestam serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos extremamente importantes como mecanismos de redução ou minimização dos impactos climáticos, né? Ano passado, o relatório BPDS, né, foi publicado no Brasil. Aqui eu cito também um trabalho que nós fizemos para o PNUD, MMA, há 2 anos atrás, em que a gente faz uma reflexão, estimativas de reflexão sobre os impactos da expansão das principais manchas urbanas, ou manchas metropolitanas brasileiras, sobre a biodiversidade e sobre serviços ecossistêmicos, né? Então, essa é uma questão muito interessante que eu vi comentada, né, num dos capítulos específicos do relatório FAPESP sobre biodiversidade, né, e serviços ambientais, que é uma conexão extremamente interessante, que eu acho que pode ser discutida, né, em aprofundamentos posteriores, dessa relação entre a necessidade de se organizar a expansão das cidades e preservação de seus serviços ambientais, ou nas áreas urbanas, ou nas áreas periurbanas, ou nas áreas de entorno, né? O grau de vulnerabilidade das populações urbanas dependerá, em grande parte, da preservação desses serviços ecossistêmicos, né? No caso da região metropolitana de Belo Horizonte, né, é um caso particularmente dramático, né, porque, né, eu resido, né, em Belo Horizonte, e nós somos basicamente sitiados por empresas mineradoras, por barragens, né, de rejeitos, como a de Brumadinho, e existe uma pressão permanente de expansão desse setor sobre essas áreas que prestam serviços ecossistêmicos muito importantes, né? Inclusive os principais mananciais da região metropolitana de Belo Horizonte. E além da transição urbana, uma questão fundamental para a gente pensar que cidade é essa, né, que nós temos que pensar futuramente para pensarmos políticas de adaptação, que nós viveremos uma sociedade, uma população extremamente diferente do atual, né? Nós seremos basicamente uma população muito mais envelhecida, a chamada transição demográfica, né, cujo principal motivo é a redução acentuada da fecundidade, ela tem gerado gradativamente uma população mais envelhecida e uma população cada vez mais concentrada em áreas urbanas, né? Então, essa é a cidade que nós vamos pensar no futuro. Então, todas as questões relacionadas à mobilidade urbana, por exemplo, elas têm que ser pensadas para cidades que em 20, 30 anos serão compostas por 20 ou 20 e poucos % de uma população idosa com mais de 65 anos, e que é uma população também muito vulnerável, muito mais vulnerável em termos de agravos à saúde, a doenças crônico-degenerativas e respiratórias, que são algumas das quais
serão mais impactadas pelas mudanças climáticas, e também pela própria locomoção, a capacidade motora dessas populações em fugirem ou se adaptarem, principalmente em áreas de risco, a situações de desastre. E além da transição demográfica, eu acho que isso já foi mencionado também, e isso é mencionado também no relatório FAPESP, a transição epidemiológica que nós vivemos atualmente, né? Uma característica peculiar, né, do perfil de morbimortalidade brasileira é que, ao mesmo tempo em que nós conviveremos com uma maior prevalência de doenças crônico-degenerativas e respiratórias, em função do processo de envelhecimento populacional, conviveremos com a persistência das doenças de causas externas, principalmente as doenças transmitidas por vetores, né? E não só o relatório da FAPESP, mas vários outros estudos da Fiocruz e do Plano Nacional de Adaptação às Mudanças do Clima mencionam, né, a importância de se atentar para essas duas questões, né? A uma maior prevalência desses dois tipos de doenças e como que elas serão impactadas ou impactarão a população de uma forma mais drástica com o aumento da temperatura e os eventos extremos. Eu acho que o relatório da FAPESP, né, menciona, inclusive, de uma forma mais pormenorizada a questão das doenças transmitidas por vetores, as doenças de veiculação hídrica também. Então, essa é a cidade, né, que a gente viverá no futuro. E quando a gente pensa em políticas de adaptação, nós temos que combinar as questões relacionadas à infraestrutura e às funcionalidades da cidade a esse perfil da demanda e do consumo das cidades, né, que nós teremos no futuro. Eu queria só pontuar, para terminar, essa é uma primeira questão, né? Quem que é o sujeito das cidades futuras, né? E quais são o tipo de perfil que demandará uma atenção muito mais específica do ponto de vista de adaptação às mudanças climáticas. Mas uma outra questão que eu queria comentar, lendo, né, os outros capítulos do relatório FAPESP e também trazendo um pouco da experiência ou da interação com meus colegas da Rede Clima, com os quais eu aprendi muito, né, em áreas temáticas que não são necessariamente as minhas áreas diretas de atuação. Uma questão que eu queria comentar, lendo o relatório da FAPESP, possíveis sinergias ou possíveis interações que eu vejo de uma forma muito interessante que poderiam enriquecer a discussão sobre os impactos das mudanças climáticas nas cidades, né? A primeira questão relacionada à política energética tem uma questão muito interessante. Eu acho que o relatório é muito interessante, né, a falar da questão da estrutura de consumo, né, de energia no futuro, a questão de necessidade de repensar, né, as estruturas físicas das cidades. Tem uma questão que é extremamente interessante, aí, pensando nas estruturas residenciais, né, quando a gente pensa em casas e apartamentos, por exemplo. Tem uma transição demográfica extremamente interessante que tem acontecido atualmente, que, além, né, ao que pese as taxas de crescimento da população estarem diminuindo, as taxas de formação de novos domicílios têm aumentado. Isso é uma questão muito interessante, né, porque enquanto o tamanho da população tem diminuído, as taxas de formação de novos domicílios, que demanda tanto construção como ocupação de novos domicílios, têm aumentado. É tudo mais constante. Isso implica uma demanda, um aumento na pressão sobre novos equipamentos, né, ou novas unidades residenciais, né. Existem várias razões que explicam isso, né, novos arranjos domiciliares, né, novos padrões de dissolução de casamento, domicílios unipessoais, mas essa é uma tendência extremamente interessante, né, que eu acho que é importante a gente levar em consideração, né. A população, por um lado, está diminuindo, mas a taxa de formação de novos domicílios tem aumentado, o que implica que a adoção de tecnologias de redução de consumo, de redução de uso de materiais, né, na construção civil, ela tem que sofrer um pulo, digamos assim, tecnológico muito maior, né, se a gente considerar essa tendência. E uma outra questão que é extremamente relevante também é pensar a ocupação
de unidades residenciais ociosas nas áreas urbanas, como uma forma de diminuir a pressão desse processo, desse padrão construtivo, né? A questão de modelagem climática, eu acho que foi mencionada por outro colega, eu acho que é extremamente interessante, né? Normalmente é uma dificuldade que nós, cientistas sociais, temos, né? A ciência climática trabalha numa escala diferente das ciências sociais, numa escala analítica, né? Quando a gente pensa em grids, né, os grids não têm muito significado do ponto de vista das ciências sociais, quando nós pensamos em unidades político-administrativas ou em densidade populacional. Eu acho que uma questão interessante é nós aproximarmos, né, fazer um match das escalas, né, e transformar essa comunicação, né, da forma como vemos os impactos climáticos de uma forma mais didática para o gestor público, né? Pensar impactos em unidades que façam mais sentido do ponto de vista socioeconômico, né? A questão de biodiversidade e ecossistemas, acho que eu comentei um pouco, né, quando eu falei sobre a questão da expansão das manchas urbanas, sobre áreas que prestam serviços ecossistêmicos, né? Obviamente que aqui eu não vou comentar, eu estou falando basicamente de serviços ecossistêmicos locais, urbanos ou periurbanos, né? Mas a gente pode pensar também nos impactos dos serviços ecossistêmicos remotos, né? Quando a gente pensa em desmatamento, conversão de florestas, né, tem um impacto, são serviços ecossistêmicos remotos, longe, por exemplo, de São Paulo, mas que tem impactos em São Paulo, né, via circulação, né, dos rios voadores, enfim. Então, os sistemas, né, integrados, né, quando a gente pensa em serviços ecossistêmicos, a gente tem que incorporar a pegada de consumo das áreas urbanas, também o uso de sistemas, né, ou de serviços ambientais no território nacional de uma forma geral, né? A questão, eu queria fazer mais um comentário, a questão da saúde, eu acho que eu já comentei também, né, é a necessidade da gente procurar uma maior aderência, né, às políticas de adaptação do setor de saúde, a esse perfil de população, né, com suas características socioeconômicas e demográficas que vão potencializar determinados impactos ou agravos de saúde. E aqui é importante pensar também a questão da mobilidade da população, né? Alguns estudos, inclusive do IPCC, fazem essa associação entre não só a adaptação de determinados vetores a áreas urbanas, em função da mudança, né, dos habitats, né, dos vetores, mas também da mobilidade de pessoas sintomáticas de determinadas doenças, né? Isso pode gerar também um novo momento, quando a gente pensa em novos padrões, surtos endêmicos ou epidêmicos, né, em áreas urbanas. Tem uma outra questão que eu achei muito interessante. Alisson, você poderia encerrar para ir encerrando para a gente entrar no debate, por favor? Sim, Paulo. A última questão que eu ia comentar realmente era a questão da agricultura, né? Eu acho que muito pouco tem se discutido. Normalmente se discute a agricultura numa perspectiva dos grandes negócios, do agronegócio, mas é muito interessante a gente trazer para a discussão sobre mudanças climáticas e urbanização a questão da agricultura urbana. A agricultura urbana trabalha não só como elemento extremamente importante de inclusão social, econômica e redução de vulnerabilidade, mas também de preservação de serviços ecossistêmicos e de regulação microclimática, né? Eu acho que é uma discussão que eu acho que poderia fazer parte, quando a gente pensa em adaptação das cidades, o fomento a determinadas práticas de agricultura urbana e periurbana, né? Basicamente, são esses os comentários a partir da minha leitura enviesada ou disciplinar, né, do relatório da FAPESP. Obrigado, Paulo.